Os Nefilins, e a história não contada entre as histórias mais misteriosas e enigmáticas das escrituras antigas, está a menção dos Nefilins, seres gigantescos e híbridos que teriam habitado a Terra nos dias antes do dilúvio. Pouco se fala sobre eles nos textos canônicos, mas há ecos de sua existência em livros apócrifos, tradições orais e textos antigos. Quem eram os Nefilins? Tu and Veren, qual foi seu impacto na humanidade e por que sua história parece ter sido suprimida? Este texto busca explorar a história não contada dos Nefilins, mergulhando em fontes bíblicas, apócrifas e teorias alternativas para reconstruir um dos capítulos mais sombrios e fascinantes da humanidade. A palavra Nefilim aparece pela primeira vez em Gênesis 6, 1-4. Ora, aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A palavra traduzida como gigantes é Nefilim, do hebraico, que pode ser derivada de Nafal, ou seja, os caídos. Essa designação deu origem à teoria de que esses seres eram descendentes de anjos caídos, que se relacionaram com mulheres humanas. Essa união proibida gerou seres híbridos, os Nefilins, que não pertenciam totalmente ao mundo espiritual nem ao físico. Eles eram meio anjos, meio humanos, dotados de força descomunal, inteligência superior e natureza rebelde. O livro de Enoque, um texto apócrifo, amplamente citado pelos primeiros cristãos, é a fonte mais detalhada sobre os Nefilins. Nele, aprendemos sobre um grupo de 200 anjos, chamados Vigilantes, liderados por Senjassa, que desceram ao Monte Hermon para tomar esposas humanas, e eles tomaram esposas, cada um escolheu para si uma, e começaram a ir a elas, e a se corromper com elas. E elas conceberam, e geraram gigantes de 300 côvados, que devoravam tudo o que os homens produziam. Livro de Enoque 7, 1-6. Esses gigantes logo se tornaram uma ameaça ao planeta. Eles devoravam alimentos, animais e, eventualmente, os próprios seres humanos. Começaram a ensinar à humanidade artes proibidas, feitiçaria, astrologia, fabricação de armas, cosméticos e ciências ocultas. Os vigilantes também ensinaram como corromper os genes das criaturas da Terra, levando à hibridação entre espécies, criando aberrações, homens-bestas, monstros marinhos e bestas selvagens alteradas. Essa corrupção da criação é descrita em Enoque e ecoada em outras tradições apócrifas. A presença dos Nefilins e a corrupção da terra foram as principais razões para o dilúvio universal. Segundo o livro de Enoque, Deus viu que a terra estava cheia de violência, sangue e pecado, causada principalmente pela presença dos vigilantes e seus filhos híbridos. E Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e decidiu destruir tudo o que havia criado. Gênesis 6, 5-7. Deus ordenou que o arcanjo Uriel avisasse Noé para construir a arca. Enquanto isso, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael foram encarregados de prender os anjos caídos e fazer guerra contra os Nefilins. Os gigantes travaram uma batalha desesperada entre si e contra os anjos de Deus. Muitos foram mortos, outros afogados no dilúvio, e os vigilantes foram aprisionados nas profundezas da terra, em um abismo chamado Tártaro, onde aguardariam o julgamento final. Mas essa não foi a última aparição dos Nefilins. 4. Os Nefilins pós-diluvianos. Gênesis 6:4 afirma enigmaticamente, e também depois sugerindo que os Nefilins, ou seus descendentes, voltaram a aparecer após o dilúvio. Isso é confirmado em outras passagens.
Números 13 e 33. Os espiões enviados por Moisés à terra de Canaã relataram: ali vimos os gigantes descendentes de Anak, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Deuteronômio 3:11 menciona Ag, rei de Bazã, um remanescente dos Refaíns, cuja cama mide quase 4 metros de comprimento. Esses relatos indicam que alguns nefilins ou seus genes sobreviveram, talvez pela esposa de Cam, filho de Noé, ou por meio de uma linhagem espiritual reavivada posteriormente por outros anjos rebeldes. A presença de tribos como os Anaquins, Refaíns, Emins e Zanzumins, todos associados a gigantes, reforça a ideia de que os nefilins não desapareceram totalmente após o dilúvio. 5. A guerra contra os gigantes sob o comando de Moisés, Josué e depois Davi. Os israelitas travaram guerras diretas contra gigantes. O mais famoso desses confrontos é o de Davi contra Golias, um gigante de Gate, cidade conhecida por abrigar remanescentes dos Nefilins, segundo 1 Samuel 17. Golias media cerca de 3 metros e usava uma armadura de bronze pesando mais de 50 kg, mas ele não foi o único. Em 2 Samuel 21, 15-22, a menção de 4 outros gigantes da mesma linhagem de Golias, mortos pelos valentes de Davi. A tradição judaica ensina que os gigantes eram cruéis, canibais e buscavam impedir o cumprimento das promessas divinas a Israel, ocupando a terra prometida. Essas batalhas não eram apenas militares, mas espirituais, representando a luta entre o povo de Deus e uma linhagem híbrida que ameaçava a ordem da criação. A pergunta que muitos fazem é: por que essa história é tão pouco conhecida? Por que os nefilins são praticamente ignorados nas igrejas modernas? Muitos estudiosos apontam para a expulsão do livro de Enoque dos cânones bíblicos, especialmente após o concílio de Laodiceia. Enoque era muito lido entre os cristãos primitivos e citado por autores como Judas, Pedro e até alguns pais da igreja, mas sua descrição dos anjos caídos e dos nefilins era considerada controversa demais para a doutrina oficial. Além disso, o crescimento da influência grega e romana na teologia cristã favoreceu interpretações mais alegóricas e menos literais dos textos do Antigo Testamento. Assim, os filhos de Deus passaram a ser interpretados como descendentes de Sete, e as filhas dos homens como descendentes de Caim, menos ignorando o relato literal de Gênesis e Enoque. Nos tempos modernos, a ideia de gigantes híbridos é muitas vezes associada à ficção científica, o que levou ao seu descrédito como parte da história bíblica. No entanto, a arqueologia, mitologias antigas e tradições indígenas ao redor do mundo parecem ecoar a mesma narrativa. 7. Evidências arqueológicas e mitológicas. Várias culturas têm lendas sobre gigantes que viveram em tempos antigos. Os sumérios falam dos Anunnaki, deuses que desceram do céu e ensinaram aos humanos. Os gregos relatam os titãs, gigantes filhos de deuses imortais. Na América do Norte, tribos indígenas narram batalhas contra gigantes de pele clara e cabelos ruivos. No Peru, há relatos dos Uari, gigantes que comeram humanos e foram destruídos por um grande cataclismo. Fósseis, pegadas gigantes petrificadas e crânios alongados encontrados em vários locais do mundo são frequentemente associados, por teóricos alternativos, aos nefilins ou seus descendentes. No entanto, a ciência oficial geralmente atribui tais achados a anomalias naturais ou práticas culturais. Mesmo assim, a persistência dessas histórias em diversas culturas sugere uma memória comum, como se a Terra realmente tivesse sido habitada por gigantes em tempos remotos. Segundo algumas tradições judaicas e cristãs, os nefilins não desapareceram por completo. Há teorias de que seu DNA híbrido foi preservado e que nos últimos dias eles
ou seus equivalentes espirituais, retornarão. Jesus disse em Mateus 2:4 e 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé havia corrupção genética, violência e hibridação, exatamente o que se vê ressurgindo hoje, com as tecnologias de engenharia genética, inteligência artificial e clonagem. Alguns teóricos acreditam que estamos vendo o retorno da era dos Nefilins, agora em forma tecnológica e pós-humana. Essa ideia é reforçada pelo livro de Daniel 2:43, que fala de um reino que tentará misturar-se com a semente dos homens, mas não se unirá, uma possível referência a uma nova forma de hibridação. A história dos Nefilins é, sem dúvida, uma das mais inquietantes e ocultadas das Escrituras. Eles foram o resultado da rebelião de anjos, a corrupção do plano divino e o símbolo máximo da hibridação entre o céu e a terra. Embora relegada a segundo plano pelos sistemas religiosos oficiais, essa história ressurge com força hoje, especialmente entre estudiosos independentes, teóricos das antigas civilizações e cristãos que buscam compreender os sinais dos tempos. Os Nefilins representam mais do que apenas gigantes do passado. Eles são um alerta do futuro, um eco da rebelião antiga, que pode estar prestes a se repetir. A história não contada dos Nefilins, ao ser redescoberta, nos desafia a vigiar, discernir e buscar fidelidade ao Criador diante das manipulações que ameaçam a própria essência do ser humano. Se desejar, posso transformar esse texto em PDF, criar uma versão expandida com referências bíblicas completas, ou fazer uma continuação focando nos gigantes pós-dilúvio, ou na volta dos Nefilins no fim dos tempos. Deseja alguma dessas opções?